Ainda no desporto, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa deu como anulada a reunião do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, que em 2008 ditou a descida do Boa Vista. Os responsáveis do Bessa pretendem agora regressar à Primeira Liga, não é, Pedro? É verdade, mas hoje já há um desenvolvimento nesta notícia. A Federação Portuguesa de Futebol já terá decidido que vai recorrer desta decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. A decisão emitida ontem pôde soltar um sorriso largo nos responsáveis atrasados. A imagem disso era o presidente Álvaro Braga Júnior, que aqui vemos que estava muito emocionado na conferência de imprensa ontem no auditório do estádio do Bessa Século XXI, mas esta alegria poderá ter conhecido hoje um entrave, é que, como disse, a Federação Portuguesa de Futebol vai recorrer desta decisão. Caso a sentença da primeira instância venha a ser confirmada pelo Tribunal Central Administrativo Sul, seguirá para o Supremo Tribunal Administrativo. Em caso da decisão se manter, haverá lugar a uma nova reunião do Conselho de Justiça da Federação para apreciar o recurso ao Boa Vista, algo que não aconteceu na reunião de 2008. Portanto, poderá ter de ser repetida essa reunião, essa suposta reunião de 2008, que ditou a descida da divisão do Boa Vista por corrupção, e aqui, Delfina, ainda muita tinta vai correr neste caso, que ontem parecia indicar o Boa Vista na Primeira Liga. Já na próxima época, era essa pelo menos a pretensão dos responsáveis xadrezados, mas hoje essa pretensão e também a vontade dos responsáveis de Boa Vista de requererem uma indemnização à Federação poderá também estar em risco, e é um assunto que vamos acompanhar nos próximos tempos. Para nos falar sobre isto e também sobre outros assuntos do desporto, temos Bruno Marinho, hoje no Show de Notícias. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Esta decisão, a nível judicial, poderá conhecer ainda novos fatores. O Boa Vista luta há 4 anos contra uma decisão que terá sido injusta na ótica dos boavisteiros, mas o que é que achas, assim, numa pincelada a este assunto? O Boa Vista tem ganho todos os recursos sobre isto do apito dourado, tem visto ser-lhe reconhecida a razão nos locais próprios, que são os tribunais, e vamos ver o que é que eles vão decidir, mas o Boa Vista tem toda a legitimidade para reclamar o regresso à Primeira Divisão, que era onde estava. Falando em termos desportivos, dentro das 4 linhas, ontem o presidente Álvaro Braga Júnior dizia que já via o Boa Vista na Primeira Liga já na época 12-13. Achas que isso seria possível? Formar um plantel com qualidade para a Primeira Liga assim em tão pouco tempo? Isso, ser possível, é sempre possível, não é? Também a Liga está em vistas de querer alargar o campeonato para 18 equipas. Para o Boa Vista era interessante fazer o plantel. Quem é que não quer jogar no Boa Vista estando na Primeira Divisão, não é? Qualquer jogador acho que estaria interessado. E os apoios seriam maiores em termos publicitários? A nível de publicidade seria maior, a nível de assistências seria maior. O Boa Vista é um clube grande de futebol português, logicamente terá muitos apoiantes a segui-los, quer a nível de empresários, quer mesmo a nível de outras equipas da Primeira Liga e de outras equipas de futebol estrangeiro, de certeza que estariam dispostos a apoiar o Boa Vista, porque de facto era uma boa montra para jovens jogadores e para outros nomes consagrados que porventura estariam interessados na possibilidade de jogar no Boa Vista. Muito bem, vamos ver o que é que isto vai dar para o Boa Vista Futebol Clube. Seguimos com a Seleção Nacional, que joga daqui a pouco na Polónia, no Estádio Nacional de Varsóvia. Vai ser a inauguração deste estádio, que vai ser o palco de abertura do Europeu de 2012. Achas que Paulo Bento ainda tem muitas dúvidas quanto aos 23 que vão estar nesse Europeu da Polónia e da Ucrânia? Acho que não. As únicas dúvidas que Paulo Bento poderá ter será eventualmente na convocação de mais um elemento para a baliza, porque ali pode levar 3 elementos para a baliza nos 23. Será eventualmente outro avançado, e daí a convocação para este jogo do Nuno Oliveira. De resto, eu acho que ele praticamente terá as suas dúvidas mais ou menos dissipadas. Grande parte. Então serão 2, 3 jogadores ali que terá algumas dúvidas? Sim, eventualmente será 2, 3 jogadores, porque de resto as convocatórias têm sido muito iguais, muito semelhantes. O grupo está mais ou menos estabilizado. E depois é a questão de ser uma outra referência mais para tentar equilibrar o grupo e que dê uma ajuda na fase final a Portugal. Paulo Bento disse que o objetivo é a passagem aos quartos de final. Já Cristiano Ronaldo aponta mesmo o título europeu como o objetivo. Em que é que nos ficamos, Bruno? É sim, Portugal tem sempre bons jogadores e pode ter sempre uma palavra a dizer no Euro 2012. Paulo Bento está a tentar jogar pelo seguro, garantir que primeiro seja a qualificação para os quartos de final, não é? Cristiano Ronaldo está a ser muito mais ambicioso, mas
Entre os dois eu acho que Portugal tem capacidade para passar. Portugal tem capacidade mais que suficiente para poder disputar o Euro 2012. Mas é preciso ter em atenção o grupo que temos. Alemanha, Holanda e Dinamarca. Não é nada fácil. Sim, não sendo fácil, eu acho que para as características de futebol português é muito melhor. Quando a gente está inserido em grupos fáceis, teoricamente, mais fáceis, facilita sempre, quase nunca passa. No Euro 2000 Portugal estava num grupo complicado com Alemanha, Inglaterra e Roménia e foi o primeiro, ganhou os 3 jogos. Aqui vai ter Holanda, Dinamarca e Alemanha também. Eu acho que Portugal tem todas as condições, mesmo não sendo um outsider, porque toda a gente conhece a qualidade dos jogadores portugueses, acho que pode brilhar a grande altura. Temos um plantel equilibrado e acho que temos todas as condições para tentar sobressair e fazer um excelente Euro 2012. Bruno, estamos a 2 dias desse grande clássico do futebol português, o maior do futebol nacional, pelo menos nas últimas décadas. Como é que achas que as equipas vão estar em termos físicos, tendo em conta a tal polémica das seleções, dos jogadores chegarem um pouco em cima da hora do jogo? Cansados e desgastados vão estar sempre, não é? Só que nestes jogos há o fator motivação e mais nesta altura do campeonato, que as duas equipas estão bastante equilibradas. Eu acho que toda a gente tem ânimo, motivação e o cansaço será uma palavra que provavelmente não vai entrar. Eles vão querer jogar, vão querer disputar e vamos ver o que é que vai acontecer, mas que seja um bom jogo e que não haja grandes confusões como tem havido nestes jogos. Sobretudo da parte das claques. O Futebol Clube do Porto recuperou 5 pontos em 2 jornadas. Parece-te que esta será a equipa melhor ou com mais ânimo para este clássico? Aos clássicos, normalmente as equipas que teoricamente chegam em más condições anímicas são as que ganham jogos ou que se sobressaem mais. Os 5 pontos, de facto, o Benfica perdeu em 2 jogos, o Porto recuperou esses 5 pontos em 2 jogos, mas depende muito de como vão chegar os jogadores das seleções, de como vai ser encarado. O Benfica joga em casa, são jogos que não há favoritos, porque são 2 excelentes plantéis, são 2 grandes equipas do futebol nacional e do futebol europeu, mas vamos ver o que é que acontece, não é? E o empate, Bruno, pode não ser assim tão mau para o Futebol Clube do Porto, numa vez, e convém também referir este aspecto que tem sido veiculado de forma errada por alguns especialistas no desporto, que se o Futebol Clube do Porto empatar na Luz, seja a 0 bolas, seja a 1 bola, não fica em desvantagem com o Benfica, apenas porque os encarnados empataram a 2 bolas no Dragão, o que conta no Campeonato Nacional, e tive a oportunidade também de consultar os regulamentos da Liga de Clubes, é que é o resultado em si, a vitória, empate ou derrota, e não os golos fora como nas competições europeias. Portanto, quer o Futebol Porto empate na Luz a 0 ou a 1, não deixa de estar em primeiro lugar. Conta sim, Bruno, a diferença de golos que será importante para o final do campeonato. Sim, a diferença é entre os golos marcados e os golos sofridos. O Porto nesta altura tem menos 3 golos sofridos que o Benfica e tem ambos os mesmos golos marcados. Tem os mesmos golos marcados. O Benfica até aqui estava a dar uma demonstração de força de um ataque avassalador. Nestes últimos 2 jogos não conseguiu marcar, o que nunca tinha acontecido durante a época. É verdade. O Porto, sem estar a jogar muito espetacularmente como estava a jogar o ano passado, tem vindo paulatinamente a somar pontos. Chegam os 2 nesta altura do campeonato, deve ser de certeza dos campeonatos mais disputados sem dúvida, dos últimos anos. Achas que o empate é o mais aceitável para sexta-feira ou o mais previsível, muito rapidamente? Eu acho que pode acontecer. Se calhar seria melhor para o Porto, visto esta situação dos golos marcados e dos golos sofridos. Para a semana vamos escalpelizar esse jogo, Porto-Benfica, e esperar sexta-feira para ver o que é que dá este jogo. Muito obrigado, Bruno Marinho, por mais este comentário no Show de Notícias. E avançamos para mais um intervalo. Exatamente. Até já.